para mostrar que nós não somos neutros, que nós temos posição. Tem gente aqui que não tem partido político, tem gente que aqui é do PSOL, tem gente aqui que é do PCB e fez questão de vir para falar com Bottom. Boa noite, gente. Obrigado, Eli. Bom, é uma honra estar nessa mesa com meus colegas aqui, o Ramute, que foi meu colega desde o primeiro período do curso de História da Fafiche, né? Tem um outro colega aqui hoje, a Beth Zaida, está aí também. 20 anos de amizade, né, de companheirismo, e desde essa época eu sou do PCB, né? Tem 20 anos que eu sou filiado ao Partido Comunista Brasileiro, militante do partido. Sou do Comitê Regional, da Direção Regional de Minas Gerais do PCB e do Comitê Central também. Eu sou professor aqui da Faculdade de Educação de Ensino de História, né? Mas também trabalho com outras disciplinas ligadas à História. Esse semestre mesmo a gente está com uma disciplina titulada História dos Quilombos, Ensino e Pesquisa, né? Foi o meu tema de doutorado. Bom, esse evento hoje também é uma retomada dos diálogos do LABEP, né, Eli? Que a gente deu uma sumida, né? E a gente está agora com uma equipe do ensino de história renovada, aqui com o Eli, com a professora Nayara, e estamos dando uma revitalizada no LABEP, Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino de História. Então essa é uma primeira iniciativa esse ano, foi feita um pouco às pressas, né? Então a gente pede desculpa pela divulgação que não foi muito boa, mas o efeito, a gente até brincou nisso, quando o tema é quente, né, a gente precisa nem imprimir cartaz, porque as pessoas se interessam mesmo. Bom, o que há por trás de uma escola sem partido, desse projeto de escola sem partido? Por trás mesmo, no pano de fundo, está a luta de classes, né, gente? Que é o motor da história. E quando a gente fala em história, a gente tem que pensar que a história ela é tanto rupturas quanto continuidades, né? A história é transformação e também é reprodução das relações sociais, das ideologias, né? É mudança e também permanência. Então a gente não deve se assustar com esse movimento escola sem partido. A gente deve estudar história e entender que isso não é nada de novo, né? A ideia de uma escola sem partido, desde que existe escola no Brasil, está colocada, né? Se a gente lembrar que a escola surge no Brasil com a vinda dos portugueses, e os jesuítas especificamente, que no século XVI criaram as primeiras escolas, né? Com essa cara de escola que a gente tem até hoje, proibiam o partido dos índios nas escolas. Então as línguas indígenas eram proibidas, as religiões indígenas eram proibidas, a cultura, os hábitos, as práticas indígenas eram... Quer dizer, o partido era uma escola sem partido indígena, né? A mesma coisa depois, a partir da mesma época, com o processo, né, do tráfico de escravos e da escravização dos povos africanos que vieram para o Brasil, né? Então, as irmandades, né, a Igreja Católica, desde o início, deixava o partido africano de fora, né? Então, as línguas africanas estavam de fora, os hábitos culturais africanos de fora, né? Só podia participar da Irmandade se falasse português, se aderisse à religião cristã, né? Então essa ideia de se proibir aquilo que não é o dominante é o Brasil, né? Desde o início, desde o século XVI. Então não tem nada de novo nisso. E a narrativa da história é uma narrativa em disputa o tempo todo, né? É uma luta de classe simbólica e ideológica. O projeto de lei, como o Rodrigo mostrou, né, ele é ridículo, né, essa lei, porque é completamente contraditório e esquizofrênico, né, porque defende a liberdade de consciência dos alunos, proibindo a liberdade de consciência dos professores e de expressão dos professores. Então é uma contradição ambulante, é inconstitucional, né? Agora, corre um sério risco de ser aprovado, dado o contexto da Câmara de Deputados hoje, do Congresso Nacional. E aí, eu não sei, o Rodrigo falou que os deputados estão mais... Alguém falou para ele que os deputados estão mais populares do que os jogadores da seleção. Eu tenho dúvidas, né? Eu não gosto muito disso não, mas já que já está no final, vou perguntar aqui. Quem se lembra em que deputado federal votou na última eleição? Né? Então, mais ou menos, contraste aqui. Quem não se lembra, para facilitar a nossa percepção?
Olha, todo mundo se lembra, né? Não tem uma pessoa que não se lembra. Tá igual aquela história, né? Existe. Ele tá senador, alguém se lembra quem votou para senador? Bom, mas o nosso Congresso hoje, a Câmara de Deputados, ela já deu várias provas que esse projeto, se chegar lá, né, ele corre um sério risco de ser aprovado, né? Talvez aqui a gente tenha um público diferente, mas muita gente não levantou a mão na primeira pergunta e também não levantou na segunda, né? Deve estar tentando lembrar. É seleção. Bom, esse projeto, ele deslegitima toda a estrutura de formação de professores que está colocada, como o Rodrigo bem colocou, né? Deslegitima a LDB, deslegitima todo o sistema de formação de professores, cursos de graduação, né? Todo o acúmulo de conhecimento que a Academia Brasileira tem produzido, né? Os corpos docentes, a legislação, as políticas públicas, né, efetivas, né, que formam os professores. Então, um projeto que ele sai da cabeça de pessoas que estão, né, com saudade da ditadura, que estão com uma agressividade muito forte contra os professores, né? Quer dizer, a nossa categoria, que historicamente sofre com baixos salários. A gente tinha lutado, a nossa luta deveria estar sendo agora por melhorar nossas condições de trabalho, melhorar os nossos salários, mas não. Estamos, como o Ramute colocou, perdendo nosso tempo discutindo escola sem partido, né? Esse projeto retrógrado. Bom, independente desse projeto ser aprovado ou não, né, a minha mensagem principal aqui hoje é que, na verdade, a gente tem que ter uma postura de resistência a esse projeto, no dia a dia, né? Entender a escola como um espaço de práticas de resistência cotidiana, né, e permanentes. Então, uma ingenuidade muito grande desses legisladores acharem que um projeto de lei vai realmente ditar o que os professores vão fazer em sala de aula, né? Então a gente tem que deixar bem claro que a gente não está nem aí para esse projeto de lei, né? Ele tem implicações no âmbito das políticas públicas, das publicações principalmente, dos materiais didáticos, mas vamos lembrar que nos últimos anos também essas políticas públicas ficaram deixadas a cargo da iniciativa privada, do capital. Quer dizer, a gente teve em vários momentos propostas de que o próprio Estado brasileiro, as universidades públicas, assumissem a produção de livros didáticos, mas o Estado optou por deixar isso na mão das empresas. Então, para essas empresas, é muito fácil, agora, construir um livro didático desideologizado, né? Como se fosse possível. Porque são, afinal, empresas capitalistas, né? Essa ideologia antipartidos, de esquerda, interessa às grandes editoras de livros didáticos, né? Então, foi mais uma bobagem, né? Um vacilo dos últimos anos aí, deixar essa política toda gigante, né, com distribuição de milhões de exemplares nas mãos da iniciativa privada, né? O Estado deveria ter tomado o seu lugar. Então a escola, independente desse projeto ser aprovado, independente dos materiais começarem a chegar cheios de problemas, né, a gente tem que afirmar o lugar da escola como um espaço de resistência cotidiana, contínua e de pensar o futuro, né? Porque a história, como eu disse mais cedo, é uma disputa de narrativas, né? E a gente que é marxista, que é comunista, a gente tem já há muito tempo ouvido a crítica. É importante, né, a grande narrativa, as grandes narrativas. A grande narrativa cristã, a grande narrativa nacional, a grande narrativa comunista, né? Que busca uma situação melhor para toda a humanidade, né? Então, a academia e o movimento, digamos, pós-moderno, né, os intelectuais pós-modernos, bateram muito nessa ideia de uma grande narrativa. E os marxistas, a esquerda, a gente também parou de preocupar com essa grande narrativa. Com muita importância, nos dedicamos a narrativas a micropolítica, a vozes, né, silenciadas. Só que o que aconteceu é que essa grande narrativa continua aí. E alguém tomou conta dela quando a gente deixou ela para lá. E quem tomou conta da grande narrativa? A imprensa, as igrejas, né? Os partidos de direita, né? Então é uma provocação para a gente repensar essa nossa recusa em pensar
as grandes narrativas, né? Porque afinal de contas elas estão aí, elas estão mobilizando a massa da população brasileira através do principal formador de opinião, que é a grande imprensa. E a gente viu recentemente nesse processo do impeachment / golpe, né? Como que é importante esse papel que a mídia joga na formação de um sentimento coletivo, da memória coletiva, né? Então, assim, é necessário pensar nessa grande narrativa de novo, né? Porque ela está aí agora num nível muito rebaixado, né? E ganhando a cabeça de trabalhadores, né? de operários, de operárias, de jovens da periferia, né? Pessoas que estão aí chamando o Bolsonaro de mito, né? Bom, por trás também da escola sem partido está o anticomunismo, o velho anticomunismo, né? Que eu acho que o movimento LGBT, o movimento negro, né? O movimento feminista, ele herda esse anticomunismo, mesmo talvez não se considerando comunistas, né? Mas assim, essa matriz anticomunista que leva a imprensa a chamar o PT de comunista, né? Quer dizer, é uma coisa tão enraizada na sociedade brasileira, no imaginário brasileiro, que o comunismo é horrível, né? Que todos os outros movimentos, né? Até que são contra o comunismo também recebem esse adjetivo, como Marx dizia no manifesto. Impressionante, né? Hoje estão chamando de comunista quem não tem nada de comunista, então é importante que os comunistas se afirmem, né? Por isso que eu nunca tinha feito isso antes, em 6 anos que eu trabalho aqui, colocado o broche do PCB. Eu sou do partido, fui candidato, né? Fui candidato, não fiz campanha aqui no campus nem um dia, né? Porque era proibido, mas teve a grande manifestação pela Dilma na praça da reitoria, várias pessoas com a bandeira da Dilma, que era proibido, mas pelo jeito, para a Dilma não teve problema, né? Mas eu não pude, não vim nenhum dia, nem eu, nem o camarada Túlio, não fizemos campanha aqui porque a legislação proibia. E lembrando também que aquele pessoal votou no Temer também, tá? Desculpa se eu estou incomodando alguém, mas quem votou na Dilma em 2014 votou no Temer, em 2010 também votou no Temer, né? 2 vezes, né? Nós do PCB jamais nos coligaríamos com Michel Temer. Essa é uma grande diferença entre nós e o PT, né? Bom, o comunismo é uma grande narrativa, né? E que defende, teórica e praticamente, os interesses da classe trabalhadora. Então, assim, a gente pode não gostar desse fato, a gente pode não gostar disso, mas é um fato. A maioria da população brasileira é trabalhadora, né? Ela vive sendo explorada cotidianamente pela mais-valia, né? É importante a gente falar, olha, vamos ser contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo e contra a mais-valia também. Porque a mais-valia é uma opressão cotidiana, diária, e que a gente irreleva, né? A gente reproduz ela quando a gente contrata alguém, né, para trabalhar para a gente. Quer dizer, é a opressão econômica de raiz desse sistema capitalista, né? A gente é contra a mais-valia, né? Toda riqueza tem que ser aquele que produz a riqueza. Então a gente pode não gostar dessa ideia toda, mas essa ideia interessa à classe trabalhadora, né? E é a teoria do socialismo, do comunismo, né? Bom, o que é um partido? Para já ir concluindo aí, né? Eu fiquei pensando para falar um pouquinho sobre isso também hoje, né? Eu entendo um partido como um grupo de pessoas que se organizam para alguma finalidade sem armas. Sem armas. Essa é uma definição para mim de partido, né? Até existem partidos que em alguns momentos constroem ou constituem grupos armados. Mas isso, na história dessas organizações, sempre é claro que não é bem ali mais o partido, já é uma outra coisa, já é um grupo armado, pode até ter uma ligação, mas não é exatamente a mesma coisa. Antes desse nome partido significar isso, porque esse significado vem mais ou menos do século XIX, né, e o Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, dá uma consolidada nessa ideia de partido como um grupo que se organiza politicamente, né? Antes, os nomes que eram utilizados eram sociedade, irmandade, clube, né? Nomes que dão uma ideia de totalidade, né? Partido, ele já na raiz etimológica, ele dá uma ideia de particularidade, de parte, né? Uma ideia que parte do princípio de que a sociedade não é um todo, né? Não é uma coisa assim
holística, coesa, mas ela é constituída de diferenças, né? E a gente só constrói alguma coisa a partir de diferenças, né? A gente só se junta a partir de pessoas diferentes, de lugares diferentes, né? Então eu entendo o partido como uma instituição muito importante na vida social, né? Fundamental. Para mim, aliás, quanto mais partidos, melhor, né? A gente tem que se organizar, né, pacificamente, né? Até quando o meio pacífico já não atende, né, a necessidade, né? E é isso mesmo, a gente não tem que ter crise com vários partidos, com pluralismo partidário, porque no Brasil nós tivemos no século XX décadas e décadas de ditaduras, né, que tinham toda uma política anti-pluralismo partidário. A gente teve a ditadura do Vargas e depois a ditadura militar, assassina e terrorista de 64, né, a 85, que formou gerações e gerações que pensam partido ruim, né? Todas as outras formas de aglutinação são bacanas, né? Partido é ruim. E assim, isso é tão forte que eu sinto isso muito na minha vida aqui na UFMG, né? Na época do movimento estudantil, eu já estava no PCB, aí quando eu ia falar alguma coisa, mas você é de um partido, você está falando isso, mas você é de um partido. Poxa, mas então não posso falar porque eu sou de um partido. E é impressionante, agora eu estou no movimento docente e é a mesma coisa. É idêntico, né? Ah, você é de um partido? Pô, mas qual que é o problema de você de um partido? Vá para um partido você também, ou não fique no partido, né? Venha para o meu partido. Aliás, eu gostaria muito que mais pessoas viessem para o PCB, né? Confesso isso. Bom, e aí a gente tem então na cultura política brasileira uma inversão agora com esse projeto da escola sem partido. Por quê? A religião, que na matriz do pensamento contemporâneo, quando a Revolução Francesa eclodiu, qual que foi a grande mudança, né? Olha, até aqui não tinha partidos, era nobreza, é o antigo regime. Então você nasceu nobre, beleza, vai ter que brigar com os nobres aí para ver se sustenta. Agora, se não nasceu nobre, já era, meu amigo, esquece, né? Nem pensa em nada para além ali do seu trabalho e tal. A Revolução Francesa, aquele processo todo, até o Manifesto Comunista, e várias revoluções depois, e várias coisas que aconteceram depois, chacoalharam essa ideia de que existem alguns seletos nobres que devem nos guiar, né? E colocaram uma ideia de assim, o ser humano todos são iguais, todos têm direito ao voto, sufrágio universal. Com o tempo as mulheres conquistaram o direito, né? Com o tempo a escravidão foi abolida, apesar de ainda haver trabalho escravo, ainda haver várias opressões. Mas assim, a gente rompeu. E um princípio básico é o seguinte, olha, o que sustentava a nobreza era a ideia de um direito divino, um direito sagrado, né? E essa mistura de religião com Estado. E aí a Revolução Francesa rompe, olha, não, religião, tudo bem, vai para lá, e o que é público vem para cá, incluindo a educação pública, né? Claro, continua havendo educação confessional religiosa. E quem vem para cá, para o Estado, se a religião vai para lá? Olha, os partidos. Então, os cidadãos, as pessoas se organizam em partidos e disputam o lugar no Estado. E hoje a gente tem uma inversão disso, desse projeto. Se tenta afastar os partidos do espaço público e trazer a igreja. A gente está voltando na Idade Média, como a gente estava falando antes, né? Explicitamente. Né? No próprio nome do projeto, escola sem partido. Como assim? Escola sem partido? Quem fez a LDB, quem fez a Constituição, não são representantes eleitos por partidos, inclusive fazem a lei do país e tal. Então, por que a escola não vai dialogar com isso? Que é o que determina, regula a nossa vida, regulamenta, né, a vida social. Mas vai agora trazer valor, vai se preocupar se o professor está falando uma coisa que aquela criança, que a família daquela criança vai achar ruim, talvez. Né? Um motivo religioso. Então, uma inversão completa. Então, contra isso, eu acho que a gente tem que fazer mais do que falar mal do projeto Escola Sem Partido. Aliás, eu até me incomoda a gente ficar falando tanto disso. Né? A gente tem que ir para cima, né? Pensar numa escola comunista, né? Uma escola
com política, né? Uma escola com partidos, vários partidos, né? Uma escola com liberdade de expressão, né? O que a gente entende como uma escola comunista, né? Mas a palavra comunista tem a raiz etimológica de comunidade, de comunitário, né? É um princípio, né? Uma escola comunitária, um princípio da igualdade, o princípio do respeito à diferença, né? A liberdade de expressão, a liberdade de crítica, o princípio de uma educação pública, gratuita, universal. É porque se você tem num país, numa sociedade, escolas públicas, escolas particulares, né? As particulares vão fazer todo o seu convencimento em cima de problemas da pública, né? Senão não justificaria haver escolas particulares. Porque tem uma sociedade assim, a escola pública sempre vai sofrer. Sempre vai sofrer. Ela não é prioridade, né? A gente até teve um caso em Minas Gerais que o secretário de Educação era o dono do grupo Pitágoras, do Colégio Pitágoras, da rede Pitágoras, né? Há um tempo atrás. E uma escola laica, né? Sem misticismos, né? Sem misticismos. Acho que isso aqui é do âmbito do privado, né? O sobrenatural, o místico, o que vai ser depois que eu morrer, eu acho que eu vou virar uma formiga e tal. Isso compete a meu delírio individual, né? Não vou levar isso para a escola, né? A escola é o lugar da racionalidade, né? Da laicidade, né? Do pensamento com o pé no chão, pensando no futuro. Porque a gente parou de pensar no futuro. O que a gente quer para o Brasil, né? Que papo é esse de crise econômica num país desse tamanho, com tanta gente trabalhando, com tanta riqueza, né? Com tanto recurso natural? Que papo é esse de crise, né? Que papo é esse? Que história é essa que a gente tem que agora ter menos recursos e tal? Então, assim, na verdade é uma certa cortina de fumaça que está colocada para desviar a atenção, né? Isso é feito direto, né? Recentemente eu fui acusado pelo meu sindicato de gritar numa assembleia, de fazer bagunça numa assembleia. E aí o sindicato quis me expulsar do sindicato. E a pauta de uma assembleia foi expulsão ou não do professor Pablo e do outro colega, o Bruno, da terapia ocupacional. Quer dizer, uma coisa inacreditável, né? O sindicato de professores da UFMG pautar se vai ou não vai expulsar um professor porque ele gritou na assembleia contra um grupo mafioso que está na PUBH até hoje, né? Totalmente distanciado da base dos professores, e que naquela ocasião permitiu pessoas não filiadas ao sindicato a votarem na assembleia. Bom, só queria colocar isso aqui também porque não sei se é uma coincidência, mas tanto eu como o Bruno somos do PCB, né? E na história da UFMG, o único caso de professores que tentaram expulsar do sindicato foram os nossos casos. Bom, então, pessoal, obrigado pela atenção e agora vamos ouvir o nosso estudante.